Há 60 anos, no auge da Guerra Fria, Moscou e Washington criaram uma linha direta de comunicação. O chamado telefone vermelho nunca foi de fato um telefone, mas sim um canal de comunicação seguro, rápido e direto. Surgiu no cenário pós-crise dos mísseis, momento em que o mundo temeu uma guerra nuclear. O cenário mundial hoje é bem diferente, mas a Rússia segue travando uma guerra na Ucrânia. E um dos personagens principais desse conflito, o chefe do grupo mercenário Wagner, Yevgeny Prigozhin, morreu na semana passada, na queda do seu avião. Como isso afeta a guerra? O que vai acontecer com os milhares de homens que estavam sob seu comando? A figura do presidente russo Vladimir Putin foi afetada por essa morte? Há algum nome que possa vir a substituir Putin? Para responder a essas perguntas e esclarecer o complexo tabuleiro da política russa, o Conversas com o Meio recebe hoje Fabrício Vitorino, jornalista e mestre em cultura russa pela USP. Eu sou Andréa Freitas e o nosso papo está só começando. Fabrício, em agosto de 63, 60 anos atrás, era estabelecida ali bem no auge da Guerra Fria uma linha direta entre Washington e Moscou. Qual foi a importância disso? E faz algum sentido no mundo de hoje haver alguma linha direta nesse sentido também, entre países? Ou isso é algo que já não faz sentido no mundo que a gente vive hoje? Como é que você vê isso? Olá, é um prazer estar aqui conversando contigo, e lembrando essa data, os 60 anos da famosa linha vermelha entre a União Soviética e os Estados Unidos. A gente sempre tenta lembrar que, naquela época, a Rússia fazia parte da União Soviética. Então, era um momento muito conturbado, Então, a gente acabava de sair de uma Segunda Guerra Mundial, entramos em alguns outros conflitos, onde os Estados Unidos e a União Soviética, as potências resultantes da Segunda Guerra, disputavam força, disputavam influência em diferentes partes do mundo. Então, em algumas situações, as duas potências praticamente chegaram ali em vias de conflito. E isso motivou a diplomacia de ambos os países a tentar estabelecer um canal direto entre as lideranças, de modo que isso fizesse sentido no momento ou de tensão em alguma localidade do mundo, que pusessem lados opostos as duas potências, ou mesmo em deslocamentos militares, para evitar que algum tipo de erro acontecesse, um famoso fogo não tão amigo, mas um fogo indesejado. Então, Kennedy e Khrushchev, os então presidentes, seguiram protocolos que já haviam sido determinados antes das suas eleições, antes das suas posses, o estabelecimento dessa conversa entre as duas potências. Então, o primeiro uso da União Soviética, por exemplo, foi na guerra de Israel, na Guerra dos 6 Dias, quando a União Soviética entendeu que, olha, a gente talvez foi um partido. Houve situações onde deslocamento dos líderes soviéticos ou americanos, deslocamentos de diplomatas muito importantes, eram comunicados com antecedência, de modo que não fossem objeto de interceptação por parte do outro lado. Então, essa comunicação direta também faz sentido num contexto ali da Guerra Fria, onde os líderes americano e soviético, e seus entornos não se conheciam, não tinham relações pessoais, então não confiavam uns nos outros, não havia confiança. A gente fala aqui de dois mundos completamente diferentes, comunistas e capitalistas, Pacto de Varsóvia, e OTAN. Então, dois lados que nitidamente disputavam influência, disputavam poder e disputavam isso da forma mais bélica possível por vezes. Então, como não se conheciam, fazia sentido que os lados tivessem uma comunicação direta, segura, secreta, que em questão de minutos, e aí a gente fala de um universo sem internet, de um mundo sem internet, onde, na verdade, a mensagem era encriptada, era enviada por telefax, não lembro a tecnologia em português, e era decriptada do outro lado, oferecida ao líder, de modo que ele pudesse tomar a decisão que melhor lhe conviesse. Então, essa aproximação, ainda que não física, favoreceu o estabelecimento de relações pessoais, de confiança entre os líderes das potências. E aí a tua pergunta é muito importante, porque a gente conecta com o mundo atual. Faz sentido essa comunicação? Sem a menor dúvida, porque a gente está vivendo agora um conflito onde a Rússia invadiu e anexou
partes de um país vizinho, né, uma guerra de anexação, e é inconcebível, décadas, né, após o estabelecimento de tratados internacionais que proibiram isso. Um exemplo bem prático. Ano passado, né, diplomatas, presidentes, Biden visitou a Ucrânia, e esse comboio, né, os diplomatas chegaram de trem à Ucrânia, esse comboio foi alertado, né, a Rússia foi alertada dias antes de que, olha, nesse trem aqui vai estar o POTUS, presidente dos Estados Unidos. Então, segura o fogo. Da mesma forma, quando houve um incidente com um pedaço de um míssil que caiu na fronteira da Ucrânia com a Polônia, a liderança da diplomacia russa pegou o telefone vermelho, né, pegou essa linha de comunicação e avisou a diplomacia americana de que, olha, a gente não teve nada a ver com isso, não era nosso. Então, eles estão se conversando o tempo todo, né? Eu presenciei um evento nos Estados Unidos em março, onde o secretário de Segurança Digital dos Estados Unidos confessou, né, explicou detalhes dessa comunicação, que ela acontece, né, com muita frequência. Então, ela é muito importante para dirimir essas confusões que podem levar o mundo a um conflito nuclear. E é uma linha segura, né? Porque se a gente pensar lá atrás, né? Porque essa linha direta ela surge no pós-crise dos mísseis, né? Que foi um momento ali de muita tensão e que havia uma demora importante ali de horas, que eram horas tensas, para que os dois lados pudessem se comunicar, né? Aí a gente pensa no mundo de hoje, que você tem tantos mecanismos de mensagens instantâneas, e imaginar que esse tipo de linha direta, de linha segura, continua sendo necessário e tendo utilidade, né? Parece que é algo do passado, mas pelo que você está contando, pelo contrário, né? Faz todo sentido nesse mundo altamente digital e imediatista, ela continuar existindo, né? Sem dúvida. E tem um fator importante para a diplomacia, né, para relações entre as potências, entre os países, entre as organizações, que é o tempo do processamento, né, o famoso blefe. Então, para cada movimento que uma potência faz, a outra precisa processar, calcular os cenários, né, calcular os resultados e tentar determinar ali os melhores cenários, as melhores ações que elas precisam agir, tomar, né, quais são as ações práticas e a outra potência precisa tomar em relação àqueles movimentos do seu opositor. Né? Esse tempo, antigamente, ele estava ali embutido na questão da tecnologia. Então, o tempo do telefone vermelho era 5 a 10 minutos. É claro que a mensagem chegava, então tudo era analisado, o que eles fizeram, colocaram os mísseis aqui, moveram, o navio violou o tratado cá, então o que a gente vai fazer, onde as nossas forças estão, qual o tempo de deslocamento. Então, tudo isso é levado em consideração. Ainda hoje, né, as mensagens mais críticas, não essas que o presidente americano está se deslocando pela Polônia, essa é uma mensagem imediata. Então, ela resulta ações imediatas, né, cessar fogo. Imagina, né, o tamanho do incidente que aconteceria. Então, outras ações, né, a gente tem o tempo todo essa comunicação acontecendo. A frota está acontecendo exercício militar agora no Mar do Norte. Então, esse exercício é comunicado previamente ao outro lado e vai tomar, né, decisões. Né? Vamos observar, vamos mover nossas forças. A questão ali da Rússia se retirar do tratado de grãos, isso é previamente combinado, né? O blefe é combinado. Então, ainda hoje, agora a preocupação hoje é muito mais com segurança, né? Como essa mensagem chega até o outro lado, né? Qual o potencial dessa mensagem ser interpretada, ser interceptada, ser vazada? Então, a grande preocupação hoje deixou de ser a velocidade, passou a ser a segurança e como, né, um eventual vazamento vai impactar nas relações entre os países, entre as organizações. Você falou aí da guerra da Ucrânia, né? Citou alguns elementos, alguns exemplos, referindo-se à guerra da Ucrânia. Na semana passada, a gente teve aí a morte de um elemento muito importante dentro desse jogo da guerra Rússia-Ucrânia, que foi a morte do líder do grupo Wagner, né? O Yevgeny Prigozhin. Como é que você viu esse acontecimento, Fabrício? O que isso representou, né? Tem toda uma discussão se, de fato, a queda do avião foi causada pelo governo russo. Isso é uma resposta que provavelmente a gente nunca vai ter, né? Mas como é que você leu esse acontecimento?
no círculo, né, daqueles que acompanham Rússia e, consequentemente, Rússia e Ucrânia, temos duas versões, né? Uma é essa: a investigação já está acabada, a prática, né? A Rússia liberou um memorando onde diz que um incidente inesperado e contundente derrubou o avião. Não acreditamos, e depois os laudos, né, das confirmações por exames genéticos, né, das vítimas da tragédia. Quem observa o Kremlin, quem observa a Rússia, quem observa esse espaço há algum tempo, entendemos que essa é a resposta final. Não vai haver uma investigação mais aprofundada. Agora, existe uma versão diplomática, né, uma versão que a gente deixa no ar, que é aquela onde a Rússia pode abrir dados, né, para a Embraer, por exemplo, que é a fabricante do avião, embora já tenha negado, já tenha confirmado que o avião há muitos anos estava sem manutenção, então não faria muito sentido. Então, eventualmente, a Embraer vai ser convidada, observadores internacionais, né, vão ser convidados para presenciar uma investigação que, na verdade, não vai levar a lugar nenhum, porque a Rússia tem esse histórico de falta de transparência, de absolutamente nenhuma transparência em seus processos jurídicos, né, em relação à lei internacional. Então, não esperamos grandes reviravoltas. O fato é que as evidências, a forma como o avião caiu, né, o fato é que ou houve uma falha catastrófica num avião que é tido como um dos mais seguros do mundo, e isso é altamente improvável, ou, de fato, um objeto foi detonado em pleno voo. E aí a gente leva em consideração que no voo estava possivelmente o maior inimigo, o maior desafiante de Putin na atualidade, o seu número 2, uma figura altamente polêmica, né, o líder operacional do grupo Wagner, uma figura conectada a grupos extremistas, né, a ideologias extremistas, duas figuras altamente indesejadas, né? Então, quando um avião explode dessa forma, com duas figuras dessa, é o que a gente brinca, naquele humor, né, típico, né, de a gente já sabe que esse cara vai tomar um chá com polônio, né, que ele vai tropeçar e cair da janela, ou que ele vai se afogar num lago de 1 metro de profundidade. Então, e é muito comum, né, ao longo dos últimos 20 anos, a gente viu um sem número de opositores, detratores, jornalistas sendo suicidados, né, pelo regime de Putin. Não é nada anormal. E o que essa saída dessas duas figuras, né, o número 1 e o número 2 do grupo Wagner, o que isso implica em relação à guerra da Ucrânia e mesmo em relação à política, né, interna da Rússia? Como é que isso afeta esse jogo de poder? De alguma forma, isso vai ter um impacto? Como é que você vê isso, Fabrício? Em primeiro lugar, assim, o Prigozhin era uma figura muito popular na Rússia, né? Então, uma figura que sabia usar muito bem as redes sociais, talvez uma das pessoas mais populares no Telegram, que é o meio de comunicação favorito dos russos. Então, e os russos médios tinham no Prigozhin um grande patriota, um homem que lutava no fronte, e isso é algo meio sagrado, né, na cultura russa, né, do homem, do soldado, do general que está no fronte, do comandante que está no fronte, não do comandante de caserna, que está lá atrás, né, ordenando. O Prigozhin ia para o fronte, tá? Ele brigava, né, por melhores condições para as tropas. Então, era uma figura muito respeitada pela psique russa, né? Então, Putin não pode jamais macular essa imagem, porque jogaria contra si. A gente tem um outro aspecto, né? Que Putin jamais teve um encontro com Prigozhin depois do episódio do motim, mas Putin não deu muita atenção, não se envolveu muito não mencionou muito, não deu muito cartaz para Prigozhin, não deu muito ibope para Prigozhin, né? Permitiu que ele fosse exilado em Belarus, né, que é um satélite da Rússia, e ali Prigozhin levou suas tropas estrategicamente para uma posição que vai desestabilizar a Polônia, que é um desafio da Rússia, né, um membro da NATO, a OTAN, e é um desafio da Rússia. Então, assim, o xadrez foi muito bem pensado para que Prigozhin não sofresse sanções, visto que é uma figura muito querida. Então, macular a imagem do Prigozhin deixaria Putin muito mal, né? Fica no sentido que a gente já entende que foi uma derrota para Putin, né? Ver um motim em seu solo de homens russos, de soldados russos marchando em território russo, né? E ainda que fossem alguns carros ameaçando chegar em Moscou, que não iam fazer o menor estrago, né? Sequer chegar próximo.
Isso é muito grave. Então, no imaginário russo, se esses soldados fizeram isso, não era exatamente uma traição. Né? O que estava motivando esse atitude desesperada? Então, o motim foi uma derrota. A ausência de Putin, né, do confronto, da negociação que foi feita por Lukashenko, né, o ditador de Belarus, a ausência de Putin nesse front já demonstrou que o presidente não está muito confortável com isso. Então, e agora o assassinato de Prigozhin. Então, é meio que uma confissão de que o motim foi real, não foi um combinado, como dizem as teorias da conspiração, que Prigozhin, de fato, incomodou a Putin, e que se tornou um risco. Uhum. Agora, o Grupo Wagner, o que acontece com esse espólio de mais de 20 mil homens, a gente não tem muitos dados sobre o que é o Grupo Wagner, e os 20 bilhões de dólares de fortuna de Prigozhin, a Rússia vai ter que dar um jeito de acomodar esse exército, né, esse bando, em suas fileiras militares. Lembrando que são fora da lei, são mercenários, não estão sujeitos à convenção internacional. Então, não foram submetidos ao treinamento militar, não são militares regulares. Então, o que fazer com esse contingente? Essa que é a grande pergunta, o grande dilema de Putin, né, que vai ter que se debruçar sobre isso nos próximos meses, semanas ou dias. Então, em relação a isso, ele determinou que os mercenários prestem lealdade ao exército russo, né? O que me parece que seria uma forma, de alguma maneira, de talvez incorporar essa força ao exército russo, algo nesse sentido. O que faz algum sentido se a gente pensar dentro de um ambiente ali de luta em que o exército russo está, de fato, oficialmente ali naquele confronto, como no caso da Ucrânia, né? E o que acontece, por exemplo, com as forças do Wagner fora desses territórios, como na África, né? Você tem alguma visão em relação a isso, Fabrício? Porque é o que você falou, é muita gente, né, com outro tipo de treinamento, você precisa incorporar, e como fazer isso em conflitos que são conflitos em que esses mercenários agiam realmente de forma totalmente paralela, ou de forma mais, como eu posso dizer, mais não tão aberta, né, como no caso da Ucrânia, que era sabido que essa força estava lá. A atuação do Wagner no mundo é muito curioso, né? Ela já acontece há muito tempo, e como você falou, como você bem falou, assim, em diferentes esferas que não aquela militar, a dos conflitos. Então, são forças que são usadas para a segurança, para a desestabilização, para a ocupação de territórios, para a promoção de negócios da própria Rússia, né, em todo tipo de atividades, né, sejam elas políticas ou não. O Grupo Wagner, e assim como as outras forças paramilitares que também atuam em nome do governo russo, em todas essas atividades, né, em toda essa miríade de atividades, o Grupo Wagner se envolve. Faz segurança particular de líderes na África, né, faz segurança de minas, né, faz transporte de ouro, de diamantes. Né, então, é uma força para tudo. É o equivalente ao ocidental, né, o private contractor, né, os militares privados, né, não são exatamente militares, né, como os americanos chamam, são engenheiros, são, enfim, profissionais que vão ajudar a construir, que vão ajudar a infraestrutura, segurança, não são. No caso de Europa, às vezes não atua exatamente com força de embate. Né? Uhum. A perversão do Grupo Wagner, de fato, foi atuar no fronte da invasão da Ucrânia, uma guerra de anexação. E aí é uma coisa paradoxal, né? O que fazer com esse fronte que está ali, foi decisivo numa batalha sangrenta e até certo ponto inútil com Bakhmut. O que fazer com esse contingente que ficou ali, né? Com essas dezenas de milhares de homens que morreram ali. E aí é muito curioso, o paradoxo ao qual me referia é uma das missões da Rússia é desnazificar a Ucrânia. Né? E aí você emprega uma força fora da lei, né? Uma força ilegal, não é uma força militar constituída, sujeita às normas internacionais, uma força fora da lei, constituída fundamentalmente de ex-presidiários, para libertar um outro país do nazismo. E aí o que você faz com essa força completamente fora da lei? Só jurar a bandeira não faz muito sentido. A gente está falando de um grande contingente de ex-presidiários, né, ou de pessoas que não têm as mesmas motivações que militares, estão ali só pelo dinheiro. Então, quem está ali só pelo dinheiro não está sujeito a lei nenhuma, né, não está sujeito à lei local, porque é cidadão russo, não está sujeito à corte marcial, porque não é militar.
Faz sentido ele jurar a bandeira? Não faz nenhum sentido. Né? Ele, na verdade, ele trabalha para o patrão. Quem pagar mais, leva. Então, assim, jurar a bandeira, jurar lealdade à Rússia, ok, mas tudo vai depender essencialmente de quanto vai pingar nas contas bancárias desses soldados. Né? E há algum nome para, de alguma forma, substituir esse número 1 e número 2 do grupo Wagner? Já foi dito algo nesse sentido? Alguém que possa substituir dentro do próprio grupo ou algum outro grupo que possa ocupar esse lugar e incorporar essas forças? Pragmaticamente, não. Ainda é uma grande interrogação. O que é a política, o que é a diplomacia, né? O que as forças armadas, os ministros, né, os conselheiros e secretários de defesa da Federação Russa vão fazer com esse contingente espalhado em dezenas de países. Mas, na prática, a gente tem, de fato, uma divisão entre o Ministério da Defesa, o contestado Sergei Shoigu, o generalato russo, que vai tentar, de alguma forma, absorver, e, de fato, os senhores da guerra da Rússia que atuam em dezenas de países africanos, por exemplo. No front da Ucrânia, as informações levam a crer de que eles estão sendo retirados. Então, há uma grande movimentação desses soldados, esses mercenários, novamente, no sul de Belarus, né, perto da fronteira com a Polônia, com a nítida missão de desestabilizar a região, mas ainda é uma grande incógnita, né? E até o processo de recrutamento do Grupo Wagner, que dias após o motim, os escritórios de recrutamento do Grupo Wagner continuavam ativos, até que uma jornalista russa que escrevia para a BBC ligou lá, e o governo negando, né? Esses escritórios foram fechados, e a menina ligou, a jornalista profissional ligou, e notou que estavam abertos. Eles permaneceram abertos, recrutando para o Grupo Wagner dias após o fim do motim. Mediante essa reportagem, o governo, de fato, se tocou de que precisava fechar e precisava arrancar a programação visual no Brasil e encerrar as atividades do Grupo Wagner, pelo menos de captação de recursos em solo russo. Curiosamente, a atuação do Grupo Wagner é proibida na Rússia. E aí, olha, mais um paradoxo. Né? Forças que são banidas do próprio país vão libertar o país vizinho. Tem horas que a gente não tem palavras para ficar. Se você pensar no próprio discurso do Putin ali, né, quando ele reconhece a morte, fala e tudo mais, que de alguma forma ele chancela aquele trabalho, né, aquela atuação, né? Então, se é um grupo que é proibido dentro do país, mas ao mesmo tempo, quando seu líder morre, e de fato ele tinha que de alguma forma falar alguma coisa, ele fala, mas acaba de certa forma chancelando aquele trabalho, né, dizendo que ele teve uma vida difícil, mas enfim, agiu nos momentos necessários e tudo mais, né? Foi um grande patriota, né? Exatamente, um grande patriota. E como é que você vê, Fabrício, assim, para o confronto em si, né? Qual é o cenário hoje da guerra da Ucrânia? Né? Em que momento a gente está? Como é que está essa divisão de forças? Enfim, qual é a sua análise sobre o confronto em si, hoje em dia? Falando, né, agosto de 2023, como é que está isso? Hoje, mais cedo, eu conversei com um colega russo, que não está na Rússia, né? Precisou sair do país, e uma das suas frases foi a Rússia está sem tropas de elite, né? Sem forças especiais. Aquela velha metáfora dos dois boxeadores, né? Que estão no ringue lutando a 88 assaltos e um não aguenta mais dar soco no outro e nenhum dos dois cai. Então, há uma escassez de tropas, especificamente tropas de elite, de ambos os lados, né? Há uma dificuldade muito grande, porque assim, quem não conhece aquele lugar, é difícil você imaginar. Então, um ano e meio depois, o cenário há uma grande planície, né? Não tem obstáculos naturais, não tem montanhas, não tem onde se esconder. Por isso que é uma batalha de tanques, uma batalha de infantaria. A Ucrânia não tem apoio aéreo, logo não consegue abrir espaço, né? A Rússia teve um ano e meio para construir e criar defesas de solo muito complexas e virtualmente intransponíveis pela infantaria. Então, a Rússia não tem como avançar mais, porque a Ucrânia também, agora de posse dos armamentos, né, fornecidos pelo Ocidente, não vai ceder mais terreno. A Ucrânia não consegue avançar, porque não consegue vencer essas barreiras sem apoio aéreo. Daí esse apelo
o Ocidente pelos caças F-16, né, para tentar abrir caminho, mas é muito difícil que a Ucrânia avance. Também é muito difícil que a Rússia avance. Então, há um grande impasse, né? A guerra, hoje, a Ucrânia anunciou uma pequena vitória, uma reconquista de uma pequena vila perto de Bakhmut, mas falamos aqui de pequenos espaços, né? Bairros, né? Vilas, coisas virtualmente insignificantes, dado o contexto da guerra. A Ucrânia já se tornou hoje o país mais minado do mundo, e aqui eu recebi o relatório hoje mais cedo, fui dar uma espiada, é uma área equivalente ao território de Portugal 2 vezes. O espaço da Ucrânia que hoje está minado. Então isso vai levar décadas, né, para ser liberado. Se o conflito acabasse amanhã. Então, de fato, se tornou um grande problema, onde nenhum dos dois vai arredar pé, porque não há condições para negociação. O Zelensky exige todo o território de volta, incluindo a Crimeia, que foi invadida em 2014. Putin já colocou esses 5 territórios em sua Constituição, né? Isso já se configurou, território russo, ainda que ele não controla a maior parte da terra anexada por ele, mas já é território russo. Então, se ele fosse aplicar a lei russa, que diz que qualquer agressão a território russo vai ser retaliada à altura, a Ucrânia ataca, invade território russo, né? Na verdade, é seu território, diariamente. Então, é uma coisa nonsense. Agora, o ponto crucial desse conflito agora é a velha promessa de Zelensky, não dar contra-ofensiva, mas levar o conflito à Rússia. E aí a gente precisa diferenciar incursões aéreas de uma invasão massiva. A invasão aconteceu, né, por uma força paramilitar de russos apoiada pela Ucrânia alguns meses atrás, em Belgorod, né, que é no sul da Rússia. Eles invadiram, atacaram, cercearam e saíram. Mas o que mais acontece são as incursões aéreas, os drones, né, que sobrevoam espaços russos, né, seja na Crimeia, seja em Belgorod, nessas cidades da Rússia, Rostov, Moscou, São Petersburgo, e fazem pequenos ataques. E aí o objetivo é, de fato, causar paranoia, né, causar desespero e levar o conflito... Terror, né, de alguma forma, né? Terror. Tentar levar um pouco desse conflito, dessa sensação diária que os ucranianos vivem, para os russos. Claro que o longo prazo de Zelensky de fato, minar o apoio que Putin ainda tem na população. E como que Putin mantém esse apoio? Mantendo a paz, mantendo a tranquilidade, mantendo essa estabilidade no dia a dia do país. Mas essas incursões aéreas da Ucrânia sobre a Rússia devem se intensificar. E normalmente eu falo com muita gente de várias cidades e todos já me confessam, olha, tá difícil. Hoje não vou levar meu filho à escola porque há um boato no Telegram de que acontecerão ataques de drones. Então a gente está, de fato, começando uma outra era no conflito, onde os russos estão entendendo que eles estão numa guerra, ainda que o governo negue que seja uma guerra. E esse tipo de ação da Ucrânia, isso está ocorrendo com o apoio do Ocidente, dos países europeus, enfim, por exemplo, fornecimento de drones, ou mesmo, de alguma forma, chancelar esse tipo de ação. Isso está acontecendo com o apoio dos países ocidentais, Fabrício? Há um pacto velado entre os fornecedores, entre os apoiadores da Ucrânia, de que o país não pode usar esses armamentos para invadir a Rússia. Mas é uma situação, novamente, muito complexa, onde a Ucrânia foi vítima de uma invasão, teve territórios seus anexados por esse invasor e, eventualmente, se vê no direito de atacar o agressor. É uma situação inusitada em termos de guerra, de conflitos mundiais, onde um país invadido tem meios para contra-atacar o país invasor nesse nível. A gente está falando de uma potência nuclear, né, da Rússia, que tem o maior arsenal nuclear do mundo. Então, a Ucrânia ela é compelida a não usar esse armamento contra a Rússia. Porém, uma vez recebido esse armamento, como a Ucrânia vai aplicar, né, isso em campo de batalha, é decisão soberana da Ucrânia. Nos últimos dias, por exemplo, foram capturados, foram flagrados muitos drones de fabricação americana sobre a Crimeia. Não chegaram a consolidar os ataques, mas a Rússia já denuncia uma provocação. E, novamente, daquelas situações inusitadas, né, onde a Ucrânia tenta recuperar o seu território,
A Rússia tenta defender aquele que ela alega ser o seu território. A Ucrânia usa um armamento internacional e a Rússia usa armamento fabricado fora do seu país o tempo todo. Mas a Rússia denuncia que o drone americano usado nesse sobrevoo à Crimeia é uma provocação americana. Então, o tempo todo acontecem esses balões de ensaio do Ocidente para ver, de fato, até onde a Rússia vai estar disposta a ir no seu brecho. Então, é um drone, é um míssil, é um tanque, uma bateria antiaérea. Então, dia após dia, a Ucrânia vai testando o limite da Ucrânia. Até que vai chegar um momento que a Ucrânia vai lançar a mão, de fato, de armamento pesado contra o exército ocupante. Os F-16 são um belo exemplo disso. É muito curioso, é um cenário que a gente precisa olhar com muita cautela. Nos primeiros sobrevoos, as primeiras missões do F-16, naquele cenário. Qual vai ser a reação da Rússia? E qual vai ser a reação americana e do Ocidente quando F-16 forem abatidos? E russa, quando bombardeios, aviões, caças, seus MiG, Sukhoi forem abatidos? Então, todo dia a Ucrânia testa um pouco o limite, o Ocidente testa um pouco o limite, para ver até onde a Rússia, essa potência agressora, está disposta a ir. O Putin, ele acabou não participando da cúpula dos BRICS na África do Sul, na semana passada, e anunciou hoje que não vai participar também da cúpula do G20 na Índia, em setembro. Como é que a gente vê essa decisão do Putin, de também não sair do seu território, não se expor externamente? A Rússia caminha, de alguma forma, para se tornar um pária, porque esse é o caminho que a Coreia do Norte não participa desses eventos multilaterais. É sabido que ele não foi para a cúpula dos BRICS em função de África do Sul ser signatário do tratado, do Tribunal Penal Internacional, e de ele correr risco, poder realmente ser detido e tudo mais. Enfim, como é que você vê isso, Fabrício? Que cenário é esse de você ter também o líder de uma potência que é membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, é uma potência nuclear, e também participa, mas não participa virtualmente, não está ali. Enfim, como é que você vê esse cenário? Tem algumas leituras interessantes, e a primeira, eu começo sempre pontuando que a Rússia e aqueles países que ou a apoiam diretamente ou que a apoiam indiretamente, insistem na visão de que a Rússia tem o apoio de meio mundo, de que a Rússia não está isolada, de que a Rússia está muito confortável no cenário internacional. Então, o fato de Putin não participar dos principais eventos, isso vem sendo recorrente, é muito difícil o Putin sair do país, é muito difícil que ele mande emissários do primeiro escalão. O fato dele não sair indica que ele não está tão confortável assim, que ele talvez esteja muito mais isolado do que a Rússia goste de fazer parecer. E aí as razões para isso, claro, são variadas. Tem a questão legal do mandado de prisão contra ele, tem o fato de querer evitar o embaraço. A África do Sul determinaria a prisão de Putin conforme manda o tratado da qual é signatário. Olha o tamanho do constrangimento disso. E quem vai bancar essa prisão? Para onde Putin iria? Quem receberia o presidente da Rússia, a maior potência nuclear do mundo, preso em solo sul-africano? Por exemplo, que você deu. Então, talvez para evitar esses desdobramentos, Putin se mantenha em Moscou. E isso prova para a gente que a Rússia talvez seja muito mais isolada do que gosta de fazer parecer. O segundo aspecto, e aí esse é com relação muito mais à atuação e à perspectiva interna de Putin, pragmaticamente, Putin está em uma guerra. É um líder que está há mais de 2 décadas no poder. Não vamos nem entrar aqui na discussão do mérito da democracia russa, ou não é democracia. Acho que a gente tem e não tem motivos para chamá-lo de ditador. Não vamos entrar nesse mérito aqui, mas o fato é que talvez hoje Putin esteja muito mais receoso em deixar a sua cadeira e sair para algum congresso fora do seu país, e a gente sabe muito bem, a história tem N exemplos de líderes, ditadores, presidentes e reis que foram depostos uma vez que saíram do país. A gente viu na história recente o rei
Afeganistão, no golpe dos anos 70, quando a União Soviética patrocinou esse golpe contra o Afeganistão. Então, é muito comum o líder sair da cadeira e, quando voltar, não ter cadeira para voltar. Então, Putin, de fato, está numa posição hoje não é muito favorável. Então, são esses dois motivos primordiais, né, que fazem com que deixar o país não soe uma boa ideia do presidente russo nesse momento. Agora, de Moscou, ele participa, não deixa de bravatear, não deixa de tentar impor ali a sua visão, como você muito bem disse, é membro do Conselho, né, de Defesa, Conselho de Segurança, então tem poder de veto. As cartas estão todas na mão de Putin. Agora, ele não está tão confortável quanto gosta de fazer parecer. E internamente, ele está numa posição, de alguma forma, de risco, né? Tem um líder opositor que está preso, que logo após a confirmação da morte do Prigozhin, né, ele escreveu, postou lá numa rede social que, olha, você estabeleceu as bases para uma possível guerra civil na Rússia, né, com a morte do Prigozhin, né, com a eliminação, enfim, né, não vou falar que foi um assassinato porque a gente não tem essa comprovação, mas há indícios de que aquela queda é suspeita, né, de alguma maneira. Existe, de fato, como eu posso falar, essa semente seja de uma guerra civil ou de uma insatisfação, de um risco para esse lugar que hoje o Putin ele ocupa dentro da Rússia? Como você lê essa posição dele de líder absoluto ali da Federação Russa hoje, Fabrício? Uma resposta bem direta seria: não há riscos para Putin, salvo sua própria saúde, né, sua limitação física, caso aconteça alguma coisa com a sua saúde e o impeça de governar. Mas não existe nenhum cenário, né? Então eu volto um pouco no tempo, antes de falar do Alexei Navalny, que é esse opositor que está preso, né? Eu volto ali para o começo dos anos 2000, onde havia um grande opositor a ele, o Nemtsov, que foi assassinado, né, perto dos muros do Kremlin em 2015. Curiosamente, foram imputados pelo crime um grupo de chechenos, né, que eram desafetos do Ramzan Kadyrov, o líder, o principal bajulador de Putin hoje em dia. Então, o jogo está todo conectado, né? Então, esse opositor que foi assassinado lá, o Nemtsov, ele dizia que Putin, já naquela época, estava levando a Rússia ao colapso, um país, né, segundo Nemtsov, com um potencial sem precedentes, que estava sendo arruinado pela visão pós-soviética, neo-imperial, de um ditador. Então, o que a Rússia poderia ser, a liderança que a Rússia poderia exercer sobre o seu espaço próximo, sobre os países europeus, sobre a Eurásia, né, ela nunca se consolidou. A Rússia entra em declínio, as invasões sequenciais à Ucrânia e a consequente invasão no ano passado provocaram um êxodo de cérebros, especificamente homens, né, colossal. Hoje, inclusive, há um artigo do professor Oliver Stwenkel, né, no Estadão, exatamente falando sobre isso, né, da catástrofe demográfica que é essa guerra para a Rússia, né, os homens mortos no fronte, os cérebros que deixaram o país, né, para não serem convocados, e aqueles que deixaram o país por questões ideológicas ou financeiras, né? Então, a catástrofe demográfica e mercadológica para a Rússia ela é iminente, assim como previu Boris Nemtsov antes de ser assassinado, em 2015. E aí eu corto para Alexei Navalny, né, que é esse principal opositor que hoje está preso, foi envenenado, né, estava na Alemanha, salvo engano, e resolveu voltar para a Rússia mesmo sabendo que iria ser preso. Ele voltou sabendo que ia para a cadeia, iam jogar a chave fora. Então, a cada semana, a cada mês, a gente vê que julgamentos novos acontecem, novos crimes são criados contra Navalny, e a pena vai aumentando, né? E aí, assim, ele vai sendo jogado para cadeias mais isoladas no seu entorno, né? A sua equipe continua uma atividade muito, muito louvável, no sentido de estar enfrentando a tudo e a todos, né? Colocando em risco a própria saúde, a própria vida, para levar essa missão da oposição. Navalny, que seria o principal opositor que disputou as últimas eleições e não chegou a das pontos percentuais das urnas, né, e evidentemente não teria como, porque não existe propaganda para a oposição, não existe espaço para a oposição. Então, Navalny foi a principal voz, né, aquela que mais se aproximou de uma
remota possibilidade de, em algum momento, enfrentar Putin. A gente não está falando nem de um sujeito que enfrentou Putin, né? Ele poderia vir a ter, né, naturalmente. Não está preso. Não existe outra voz dissonante. Existia Prigozhin, né? Existem líderes de segundo escalão que podem vir a ocupar a liderança da Rússia. E aí o curioso é o cenário, né? Hoje, as potências mundiais, o mundo conhece Putin, sabe mais ou menos como ele pensa, né? Entende que ele é um jogador que já tem uma interlocução razoável com seus pares mundiais, entende que existem fronteiras que ele talvez não esteja disposto a cruzar, a fronteira nuclear é uma delas. Então, é como os russos falam, né? A Yezhedin Putin, se não Putin, quem? Para o Ocidente, né, para o mundo opositor à Rússia, talvez a sua permanência no poder hoje seja dos males o menor. Porque não há uma alternativa de fato, né? Ele não tem um sucessor, ele está fazendo um sucessor, ele tem um nome que ele esteja ali de alguma forma fomentando para ficar no lugar dele depois, porque você estava falando do Alexei Navalny, que é o principal opositor, mas está preso. E dentro do círculo dele, hoje há alguém que esteja ali, não sei, o Lavrov, por exemplo, né? Existe alguém que esteja sendo preparado para, de alguma forma, substituí-lo? Isso é algo conhecido, uma possibilidade, Fabrício? Não, é bem pouco provável que seja Lavrov, né? Não está imediatamente na linha de sucessão. Os nomes se alternam, né? E sempre nomes de pouquíssima expressão, no sentido de que Putin não quer alimentar esse tipo de dissidência, de competição, né? Putin não quer passar a impressão de que ele é um líder falível, mortal, de que ele pode parar ou se afastar a qualquer momento. Então, ter alguém ali com uma imagem próxima dele, em termos de projeção e poder, talvez indicasse para o povo uma fraqueza. Olha, Putin está preparando o seu sucessor, então é o fim. E longe disso, né? Cada vez mais ele aparece mais isolado, mais alto no seu pedestal, com mais poder. Então, é exatamente o contrário. Novamente, ele é uma figura política internacional que tem o controle do país. E a gente está falando novamente do maior arsenal nuclear do mundo. Então, nada vai acontecer ali sem a ponderação de Putin. E, novamente, tem ampla interlocução com seus pares mundiais. A Rússia é uma federação composta de dezenas de repúblicas. Então, a ausência dessa figura pode causar um colapso na Federação Russa sem precedentes. E aí todo esse poderio nuclear pode fragmentar em diferentes lideranças. E isso, sim, poderia ser uma catástrofe para a estabilidade mundial, e a China não quer, e a Europa não quer, que os Estados Unidos não querem, que o Sul global também não quer, que o Lula não quer. E, no fundo, Putin construiu um cenário onde ele, né, é o mal necessário, ou na cabeça dos russos, é a solução. Ele é o grande player do multilateralismo, né? Embora esteja muito sob a sombra da China, não faz sentido excluí-lo do jogo, dado o seu potencial militar. E esse risco de guerra civil que o Navalny sinalizou, você acha que há algo nesse sentido? A população russa, e eu falo de russos étnicos, né, e russos não étnicos, né, cidadãos da Federação Russa, de outras repúblicas, de outras origens, tem, por característica primordial, uma compreensão do que é ser russo, que precisamos de um líder. E a Rússia é o que nos mantém unidos. A traição, né, a guerra civil, ela é muito trair a pátria-mãe, né, é algo que beira o inconcebível para a Rússia, né? Então, talvez o cenário de guerra civil seja algo hoje ainda bem distante da realidade. Existem movimentos de separatistas dentro da própria Rússia, né? Circulam muito no underground, no subsolo, no submundo, né? Não existe todas as vezes que esses movimentos afloram, né, vêm à superfície, eles são duramente reprimidos. Então, qualquer ameaça à coesão
da Rússia hoje é duramente reprimido. Eu fiz um grande trabalho sobre isso, grande no sentido de longo, tá? Não de genial. Anos atrás, sobre as correntes separatistas na Rússia, que existem, mas não tem a menor condição de ganhar espaço. Então, elas sobrevivem hoje na Deep Web, em meios digitais obscuros, em círculos privados. Então, cada vez mais são reprimidos. Então, as vozes dissidentes que emergem são assassinadas, são presas. Você soma isso a esse ethos russo, né, essa psique russa, onde a traição, a não coesão, né, da Federação Russa são muito condenáveis do ponto de vista ético, moral do russo. Então, não há hoje ambiente, né, para qualquer guerra civil, sobretudo para contestar um líder como Putin, que já vem mostrando aí há mais de 2 décadas que insurgir contra ele é algo extremamente arriscado. E olhando para o cenário internacional, né? Se a gente olhar a ordem mundial hoje, como você mencionou, a Rússia, de certa forma, perdeu aí uma série de oportunidades de se desenvolver plenamente e ocupar mais espaço. Hoje, a gente tem Estados Unidos e, em seguida, a China, né? É essa a sua leitura? O segundo lugar hoje, né? A segunda grande força hoje é a da China, e isso é incontestável. A Rússia, ela não ocupa mais esse papel aí de ser, né, vamos dizer assim, o principal, eu não diria o rival, né, mas que estaria ali mais equivalente aos Estados Unidos. Esse lugar hoje é da China e, quem sabe, até haja uma troca entre China e Estados Unidos, com a Rússia a parte desse cenário, dessa disputa aí pelo poder internacional. Como você vê isso, Fabrício? Sem dúvida. Hoje, por mais que faça se parecer que há um multilateralismo, né, que na prática existe, é um mundo bilateral, né, onde China e Estados Unidos disputam influência. Mas existem outras dimensões, né, quando a gente fala sobre isso, a dimensão econômica. A gente tem a China, claro, uma grande locomotiva econômica do planeta. Temos os Estados Unidos, né, temos potências regionais, como a Alemanha, que lidera o bloco europeu. Temos Índia, o mundo árabe também, despontando, né, como potências econômicas, né? Então, a própria Coreia, né, guardadas as devidas proporções, né, são polos econômicos relevantes, né, que fomentam discussões, né, que fomentam o crescimento mundial, né, isso no campo da economia. No campo da diplomacia, a Rússia ainda é muito explorada, sem a menor dúvida, no espólio soviético, né, naquilo que a União Soviética conquistou e manteve durante décadas, e notadamente o seu arsenal nuclear. Não fosse o poderio militar constituído pela União Soviética, a pergunta sempre é: onde estaria a Rússia hoje? E ali no começo dos anos 2000, né, eu ia muito na Rússia, morei na Rússia, então, havia uma grande preocupação, né, com a União Soviética acaba oficialmente em 91, mas já vinha em frangalhos há anos. E a primeira vez que eu fui à Rússia foi em 2000, 2001, e nada da infraestrutura de Moscou, da capital, era novo. Tudo ainda era um legado soviético. Então foram 10 anos de pausa, paralisia, né? Nada foi feito. 2010, 11, pouquíssima coisa mudou, né? A Rússia, de fato, teve um desenvolvimento na segunda metade da década de 2010. Que aí começou a fazer diferença. Mas a gente está falando de 25, quase 30 anos do final da União Soviética. Levou para tentar aflorar. E aí a gente faz uma diferenciação entre Moscou, São Petersburgo, algumas cidades que eles falam que é a cidade do milhão, né? Outras cerca de 10 cidades. Então você tem numa primeira grandeza, sem a menor dúvida, muito distante de Moscou, a grande capital, né? São Petersburgo, uma cidade mais europeizada, e todas as outras, né? Disputando, né, aquilo que sobra dos recursos, né, dessa economia combalida, baseada em commodities, né, onde não tem uma grande indústria desenvolvida, não tem muita relevância econômica, né? Isso tem um grande impacto na diplomacia, né? A Rússia não desempenhou grandes papéis em condições internacionais, salvo o Kosovo e Iugoslávia. Não é um ator diplomaticamente relevante, não é um ator economicamente relevante.
descontado o poderio, o arsenal, o legado da União Soviética. Então, uma capa do The Economist, né, de meses atrás, colocava a Rússia, né, um planetinha com a bandeira da Rússia, como satélite de um planetão, né, com a bandeira da China. E talvez essa seja uma boa metáfora. A Rússia tem uma grande relevância, porém, sozinha, construiu uma imagem de um país agressor, né, de um país que diplomaticamente não consegue atingir seus objetivos, economicamente também não, e precisa recorrentemente acionar os meios militares. Né? Essa é a imagem da Rússia, a grande lástima, a grande pena, né, do século. E o que está por trás disso? A questão, por exemplo, da corrupção, né, dos empresários que surgiram ali no período pós-soviético. Foi uma falta de organização também, ou foi, enfim, como é que é o ditado? Quando come melado, quem nunca comeu melado quando come se lambuza, né? Aquela coisa aquela pujança do petróleo, do gás. Isso tem um pouco a ver, isso explica um pouco esse caminho traçado aí meio errôneo pela Rússia, Fabrício? É preciso colocar em perspectiva assim, um grande drama, né, que foi o final da União Soviética da forma como aconteceu. Então, é basicamente como se um país deixasse de existir da noite para o dia. Né? Isso é meio que inconcebível, e não é um país qualquer. A gente está falando da maior potência mundial. Né? A União Soviética deixa de existir da noite para o dia. 15 repúblicas. Então, é uma tragédia. As pessoas ficam sem passaporte, o sistema jurídico, legal, monetário, ele não existe. Ele precisa ser reinventado. Né? E até questões de relação com o capital, com o mercado, que não existiam na União Soviética, precisam ser reinventados, precisam ser criados. E aí você tem toda uma geração criada nos moldes do comunismo, do socialismo, do sovietismo. Essa geração, a geração ultrapassa a década de 90, uma década muito dura, né? E a Rússia em 98 também viu a sua bolsa sofreu um grande crash, né? Uma crise econômica sem precedentes. Então, quando eu chego em 2021, não existia sistema bancário, era incipiente. As pessoas não tinham onde sacar, não tinha cartão de crédito. Então, era uma coisa como se tivesse havido aqui uma hecatombe nuclear. Né? Então, isso precisa ser colocado em perspectiva. Né? E aí, quando Putin assume, com essa missão de construir, e não é reconstruir um país, né? Construir um país do zero, a década de 90 novamente foi perdida, Putin consegue trilhar esse caminho de construção de um país, mas ele herda um país no meio de uma guerra interna. A Primeira e a Segunda Guerra da Chechênia, elas representavam, de fato, a Rússia vai ou não vai. Um dos cenários possíveis era a Chechênia vencer a guerra, conquistar sua independência e causar um dominó ali no país, onde todas as outras repúblicas pediriam independência também. Então, aquela guerra precisava ser vencida. E a Rússia vem se envolvendo recorrentemente em conflitos, né? E a construção de um país se tornou muito mais fácil na mão de um só líder. Agora, esse é o bônus. O ônus qual é a visão desse líder? Ele é um democrata? Ele é um sujeito com um projeto político ou um projeto de poder? E essa que é a grande questão de Putin. Né? Putin tinha, acima de tudo, um projeto de poder, de se perpetuar no poder a todo custo. E tem uma visão de sovietismo, né? De reconstrução imperialista daquilo que ele viveu, do ambiente onde ele cresceu, de reconquistar as repúblicas, a área de influência soviética a todo custo, ainda que a base da força. Um exemplo disso é em 1992, a Duma, já Rússia, anula a doação da Crimeia à Ucrânia, que foi feita em 54 por Khrushchev. Então, num contexto onde havia a União Soviética, tudo é a União Soviética, havia a República Socialista Soviética da Ucrânia e a República Socialista Federativa da Rússia. Uma passou um território para outro, mas no fundo é a mesma coisa, é tudo União Soviética. A Duma, em 92, anulou essa doação. Então, já havia esse projeto na cabeça dos russos de recuperar a Crimeia. Já havia na cabeça dos russos há muito tempo o projeto de recuperar o Donbass, as terras do leste da Ucrânia, onde havia a maioria de russofalantes que ali foram alocados em diferentes momentos da União Soviética. Né? Outra razão. Né? Metade da população soviética era russa.
um quarto era ucraniano. Então, de fato, a única etnia, a única nacionalidade que poderia oferecer algum risco àquela supremacia russa dentro da União Soviética era ucraniana. Né? Daí, de fato, essa eterna incompreensão desses dois espaços, né, o russo e o ucraniano, ter tido esse peso todo na cabeça do Putin. Né? A Ucrânia sempre foi algo muito pessoal para Putin. Né? E toda vez que a gente recupera discursos, né, anteriores a 2014 do Putin, a gente vê que existe um rancor ali, existe algo a mais, existe algo pessoal na missão daquele líder, né, com relação à Ucrânia. E a Revolução Maidan de 2014 e antes a Revolução Laranja de 2004 causaram uma mágoa muito grande, ainda aumentaram esse ranço que Putin tinha com a Ucrânia, das revoluções que aconteceram na Ucrânia. Então, de fato, assim, ter um líder com um projeto de poder e não um projeto político, né, com um viés imperialista, expansionista, né, se tornou um risco para o próprio país. Fabrício, eu queria te agradecer muito, foi ótimo o papo, uma aula, você esclareceu aí vários pontos super importantes para a gente entender esse quebra-cabeça, né, essas especificidades da Rússia atual e também voltando um pouquinho lá atrás. Muito obrigada. Imagina, todas as horas, precisando, tá chamando. Tchau, tchau. Até a próxima.